Boa noite, bom dia, boa tarde, pessoal. Não sei que horas que vocês estão assistindo. Então, pela proposta, né, da atividade complementar de vocês, a gente vai gravar esse vídeo aqui, né, com a resolução das atividades relacionadas à oficina. Introdução à função, né? No caso, o Igor, né, que é o professor de vocês, sugeriu lá para que vocês vissem o vídeo com a explicação, né, do conteúdo. Então, vamos lá. De acordo, né, lá com o vídeo e tudo mais, a gente propôs algumas atividades e o problema 1 era: suponha que 30 minutos em um estacionamento custe R$ 6. Então, quanto custaria 2 horas e 30 minutos neste estacionamento? Né? Então, aqui a resolução da letra A. Né? Ou você pode pegar, né, esse tempo que ele pediu e transformar tudo para 30 minutos, né? Ou você pode pegar isso aqui e transformar em horas, como você preferir. O exercício deu que 30 minutos no estacionamento custa R$ 6. Então, eu fiz a lógica aqui que 1 hora, que é 2 vezes 30 minutos, custa R$ 12, que é 2 vezes 6, né? Então, 2 horas e 30 minutos vai ser 2 vezes 1 hora, que vai ser 2 vezes 12, 24. Mais 30 minutos, que mais R$ 6, né? No caso, 24 mais 6 dá R$ 30. Então, 2 horas e 30 minutos no estacionamento custa R$ 30. B. De acordo com o tempo estacionado, o valor a pagar aumenta, diminui ou permanece o mesmo? Bom, você tem que pensar. Quanto mais tempo você fica no estacionamento, o valor que você vai pagar vai aumentar ou vai diminuir? Vai aumentar, né? Porque a cada minuto que você fica lá dentro, você está pagando mais. Problema 2, o exercício deu essa figura aqui, né? Um estacionamento, e ele tem duas opções de custo que pode ser calculado, né? Então, o exercício diz: a tabela abaixo indica o custo da situação A da imagem. Dessa situação A aqui, ó. Complete a tabela para saber o valor a ser pago de acordo com o tempo estacionado. Então, aqui ele deu o número de horas nessa parte de cima e nessa parte de baixo o custo a se pagar, né? Então, 1 hora seria R$ 4,50. Olhando aqui na figura, a gente sabe que para ficar parado nesse estacionamento, você vai... Só para você entrar lá dentro, você já está pagando R$ 4, que é um valor fixo, né? E você vai pagar mais 50 centavos por hora que você ficar lá dentro. Então, se você ficar lá dentro 4 horas, só de você ter entrado, você vai pagar os R$ 4 fixos, né? Mais 50 centavos por hora. Então, se você vai ficar lá 4 horas, você vai pagar 50 centavos vezes 4, que vai dar R$ 2 mais R$ 4, que é o preço fixo, R$ 6, como eu coloquei aqui. E assim você vai fazer para todos os valores que ele pediu aqui na tabela, né? Para 5 horas, você sabe que você vai pagar R$ 4 fixo. R$ 4 é o que você vai pagar para entrar no estacionamento. Mais 50 centavos por hora. Se você vai ficar 5 horas, você vai pagar 5 vezes 50 centavos, que vai dar R$ 2,50. E você soma com esse 4, que vai dar R$ 6,50, como a gente colocou aqui, tá? Então, só fazer essas continhas, né? Você vai chegar nesses valores aqui. Bom, a exercício pediu, né? Quais são as grandezas envolvidas neste caso e qual delas é dependente da outra? As grandezas envolvidas, né, no caso, então, são o tempo e o custo. E qual que depende da outra? Ó, só você pensar, quem está variando quando a outra grandeza varia? Bom, é o custo que está variando de acordo com o tempo que você fica no estacionamento. Então, o custo, o valor que você vai pagar, ele é dependente do tempo, né? Então, a variável dependente é o custo. E a independente, no caso, é o tempo. Chamando o número de horas de x e o custo de y, escreva a relação entre o número de horas e o custo. Bom, a gente chamou então horas de x e custo de y. A gente pode obter a relação que o nosso custo, que é o y, ele sempre vai ser igual a 50 centavos vezes o nosso número de horas, mais R$ 4 fixo. Então, a relação fica desse jeito aqui. Qual seria o valor pago para ficar estacionado durante 24 horas neste estacionamento na situação B?
Bom, você pode pegar essa tabela aqui. Ah, não, desculpa, agora ele pediu na situação B, né? A situação B é 1 hora, R$ 1,50 por hora. Então, né, se você for ficar 24 horas, basta você pegar essa quantidade e multiplicar por R$ 1,50, que você vai obter R$ 36, né? Com um valor de R$ 30, quantas horas no máximo um automóvel poderá ficar no estacionamento? Aí aqui no caso já é naquela situação B aqui, né? Ele te deu o valor, perguntou, eu tenho esse valor aqui, se eu entrar no estacionamento, eu tenho que sair com quanto tempo desse estacionamento, né? Então, a gente sabe que o nosso custo, ele vai ser R$ 1,50 por hora, no caso aqui, vezes a quantidade de horas, né? Você tem aqui, no caso, o custo e não mais as horas. Basta substituir aqui, né, para você achar o valor. Então, R$ 30 é igual a 1,50 vezes a quantidade de horas, que é o que eu quero. Passa esse 1,50 para cá dividindo, porque aqui ele está multiplicando. Você vai achar 20 horas. Problema 3. Numa indústria, o custo operacional de uma mercadoria é composto de um custo fixo de R$ 3 mais um custo variável de R$ 2 por unidade fabricada. Sendo isso, complete a tabela. Bom, essa empresa, né, essa indústria, ela está falando que o custo fixo dela é R$ 3. Então, se ela não produzir nada, ela vai ter que pagar R$ 3, né? Só por ter a empresa ali, ela vai ter que pagar esses R$ 3. Então, nesse primeiro caso aqui, né, ele pediu para completar a tabela. Quantidade de mercadoria. Se ele não produziu nada, ele vai pagar a taxa fixa de R$ 3, mais zero, que é o que ele produziu, vezes R$ 2, que é o preço pago por peça. Então, vai dar R$ 3. Se ele produzir uma peça, ele vai pagar a taxa fixa de R$ 3, mais uma vez R$ 2, que é o preço por peça, que vai dar R$ 5. E assim sucessivamente. Se ele produzir duas peças, ele vai pagar R$ 3, que é o preço fixo, mais duas peças vezes o preço de cada peça, que é R$ 2. Então, 2 vezes 2 dá R$ 4, mais R$ 3 dá 7, né? Só fazer esse raciocínio, né, para todas as quantidades que a gente pôs aqui na tabela. E aí o exercício pediu, né? Formule uma regra geral que forneça o valor a ser pago y por uma quantidade qualquer de mercadoria x. Bom, ele falou que y é o nosso custo e x é a quantidade de mercadoria. Então, o nosso custo, ele sempre vai ser a taxa fixa, que é R$ 3, mais a quantidade de peças vezes o valor de cada peça. Então, vai ficar y, que é igual a R$ 3 mais R$ 2 vezes a quantidade de peças. A variável x, que é a quantidade de peças, ela pode assumir quais valores? Bom, pela tabelinha aqui, né, ela pode assumir os valores 0, 1, 2, 3, 4 e aqui infinitamente, né? A gente não sabe quanto aqui para baixo de valores que isso pode assumir. Então, são esses valores, 0, 1, 2, 3, 4 e assim vai, né, sucessivamente. Letra C. Para cada valor de x, quantos correspondentes em y nós encontramos? Bom, se você produz, vamos voltar na tabela. Se você produz, por exemplo, 3 peças, qual que é o valor que você encontra? R$ 9. Tem como, nessa mesma indústria, eu produzir 3 peças e achar o valor de R$ 20? Não, né? Então, para cada quantidade de peças produzidas, a gente encontra um único valor correspondente. Tá? Então, respondendo aqui a letra C, para cada quantidade de peças, a gente encontra um único valor correspondente. Problema 4, né? Ele pediu para pegar os valores daquela tabela, que seriam esses valores aqui, e marcar esses pontos no plano cartesiano, né? Eu não sei se todos vocês têm noção do que é o plano, se já teve contato, tá? Mas aqui, no plano cartesiano, a gente tem dois eixos, né? A princípio, no ensino médio, né? A gente tem dois eixos principais, que é o nosso eixo que fica na horizontal, que a gente chama de eixo X, e o eixo que fica na vertical, que a gente chama de eixo Y, tá?
Então, aqui a gente já associou y e x para ficar mais fácil da gente esboçar isso. Então, aqui, nessa tabela, a gente chamou a quantidade de mercadoria de x e o preço a ser pago de y. Tá? Então, a gente vai pegar cada ponto desse aqui e vai marcar lá no plano. Então, o primeiro ponto seria 0 para x e 3 para y. Então, a gente vai lá e marca. X é aqui embaixo, né? Horizontal. Então, 0 para x e 3 para y. Eu subo 3 aqui, ó. Aí é o ponto A. O ponto B, que no caso seria uma quantidade, né, de mercadoria, ele dá um valor de R$ 5,00. Se você produzir duas peças, né, uma quantidade 2 de mercadoria, então o valor dá R$ 7,00, né? E assim sucessivamente. A gente marcou esses pontos aqui no plano, né? E traçou, e na verdade a gente ligou esses pontos, né? Para ver qual que seria a cara desse gráfico. A gente chegou aqui, a cara do gráfico seria uma reta, né? E o problema 5, ele pede, né? Explique por que o gráfico abaixo não é o gráfico de uma função. Bom, eu não defini função aqui, né? A gente definiu lá na oficina, mas a função, ela é caracterizada, uma das características de uma função, para a gente determinar, né? Para cada valor que a gente tem para x, a gente só encontra um único valor em y, um único valor correspondente em y. Então, esse aqui não é o gráfico de uma função, por quê? Porque se eu pegar alguns valores de x aqui, ó, por exemplo, se eu pegar o 1 aqui para o x, ó, eu vou ter aqui está o ponto, né, entre o 1, aqui ó, 1 do x, se eu pegar aqui, né, ele está aqui mais ou menos, ó. Então, se eu pegar esse 1, ele tem um correspondente em y aqui em cima, e ele tem um correspondente em y aqui embaixo, ó, tá vendo? Então, por que esse aqui não é o gráfico de uma função? Porque se eu pegar algum valor de x aqui dentro, eu vou ver que ele tem mais de um correspondente em y. Então, por isso que esse não é o gráfico de uma função. Se vocês ficarem com dúvida em algum passo aqui, né, que eu não expliquei tão explicadinho, não fiz a fundo, né, igual a gente fez na oficina, vocês podem mandar mensagem para a gente lá que a gente ajuda vocês, tá bom? Beijo!